Graça e paz, aqueles que estão conosco aqui, esses que estão em casa assistindo, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Espero que você já esteja sendo abençoado aí por esse momento de louvor, por essas músicas, lembrando que grande é o nosso Senhor, amém? Eu não sei se você está olhando aí também online essa foto, e não? Mas tudo bem. Agora está? Crescimento espiritual é para mim? Isso é o nome da nova série que a gente está começando hoje. E eu não sei se isso te remeteu aí ao tempo que você era pequenininho, que nem essa menina, né? E qualquer passo que a gente olhava assim era muito grande, né? E isso, nossa, eu vou ser daquele tamanho. E é interessante que Deus promete que a gente pode ser do tamanho que for, né? Não existe limite para nós nesse sentido. E isso me remete a um texto que a gente usa bastante, né? Texto bem conhecido, mas muitas vezes a gente não consegue tirar dele, talvez, o objetivo que Paulo teve no dia que colocou isso ali no meio de uma, na verdade, não sei como a gente pode falar isso, um soneto do amor, alguma coisa do tipo, né? Uma poesia sobre o amor, falando que ainda que o homem, né, faça tal coisa, se ele não tiver amor, ele nada será, né? E aí, no meio disso tudo, ele lança essa afirmação, que está em 1 Coríntios 13:11, que fala, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava ou sentia, né, como algumas versões falam, como menino, reagia, né, como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E eu confesso a você que muitas vezes eu li esse texto até me achando muito maduro, não é? Mas talvez a lição que todos nós podemos tirar desse texto, e que talvez estivesse no coração de Paulo, se a gente olha o contexto onde essa frase veio, era que, quanto às coisas espirituais, nós podemos dizer realmente que deixamos de ser meninos ou meninas? Meninos e meninas? Ou será que tem muito ainda para a gente descobrir? Será que nos falta tanta coisa ainda? E eu sou levado a pensar que essa é a realidade. Porque Paulo, depois de usar esse texto, né, ele fala, nós em parte conhecemos, em parte profetizamos, vai existir o dia em que nós o veremos face a face. Então, todas as dúvidas, todas as nossas coisas de meninos e meninas deixarão de existir. Mas, por enquanto, nós estamos na caminhada. E essas coisas sempre vão existir na nossa vida, amém? E é bom saber que é um alento, que nós não precisamos nos sentir derrubados, derrotados por sentirmos que não chegamos lá ainda. Amém? Estamos na estrada, estamos na caminhada. Eu queria orar nesse momento para que a gente possa iniciar esse momento de reflexão. Pai Santo, nós te agradecemos por esse primeiro culto semipúblico, a gente pode dizer assim, Pai, nesse ano, sabendo de todas as dificuldades que nosso estado, nossa cidade tem encontrado nessa luta com esse vírus que tem tanto causado problemas no nosso meio, levado vida, Senhor, que nos entristece, mas que nos dá mais vontade ainda de superar as dificuldades, Senhor. Então, esse culto está sendo feito para Ti, para adoração a Ti, e que o Senhor possa estar no nosso meio. Vem estar, que a Tua presença divina, santa, possa inundar esse momento aqui, que Teu Santo Espírito possa remendar as palavras, completar os sentidos que eu não consigo transmitir, mas que possa chegar a cada ouvido, a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nesse primeiro culto, né, era inevitável que eu procurasse, e eu procurei lá, né? Lógico que a Ana, que é muito mais profissional do que eu, ela tem até outras fontes, né? Mas eu, como um amador do tema, quando eu quero procurar uma imagem, quero inspirar alguma coisa, eu busco no imagens do Google lá, né? Sei que tem alguns outros, mas imagens do Google é o mais fácil, que está ali, que você entra e já vem. E aí
busquei lá, amadurecimento espiritual, que era o que eu estava buscando. E apareceu essa foto aí que vocês estão vendo, né, de um calendário. Né? Mas uma foto, primeiro que eu parei, porque é interessante, né, ela tem lá o 20 e o 21 ali meio dividido, mas o que mais me chamou a atenção é que cada foto que tem lá, né, cada imagem que tem um título, né? Tem alguma coisa que faz com que, lógico, o Google possa selecionar. Por que eu, falando de amadurecimento espiritual, apareceu essa foto? Porque o título era O Ano em que Amadurecemos. Isso fez todo sentido para mim, dessa foto. Né? O ano em que amadurecemos. Eu fiquei pensando na nossa realidade. Aí, lógico, por curiosidade, eu comecei a dar um clique lá e você vê quem foi que colocou aquilo e, lógico, descobri que era uma igreja. Uma igreja metodista de Itaberaba, uma cidade relativamente forte na Chapada Diamantina, lá na Bahia. E eu fiquei pensando se isso daqui não correspondia também à nossa realidade, como foi 2020 para nós e como nós começamos em 2021. Tá? Então, a gente fez planos. Eu me lembro que um membro aqui da nossa diaconia, o líder da diaconia, o Felipe, ele fez lá pela primeira vez, ele colocou no calendário lá do Google, na agenda do Google, né, todos os nossos compromissos, para que todos os membros da liderança e membros da igreja que quisessem pudessem acessar. E aí, de repente, o que acontece no nosso meio? Chega lá o famoso Covid-19. E aí, o que aconteceu com a nossa agenda? A agenda do ano caiu por terra. Caiu por terra. E no primeiro momento não sabíamos o que fazer. A agenda caiu. A gente chegou até a falar no começo que a igreja fechou, mas na verdade os cultos públicos deixaram de acontecer. E nós tínhamos então, diante daquilo, dois caminhos. Dois caminhos. O primeiro deles é o caminho que a gente pode chamar de superação. O caminho da superação. E é um caminho que olhou para as circunstâncias, superação das circunstâncias. Nós nunca tínhamos feito, por exemplo, um culto, transmissão para pôr nas redes sociais, nunca, por incrível que pareça. E nós tínhamos, então, umas circunstâncias muito pesadas e contra nós. Nós tínhamos o medo, circunstâncias, então, superação do medo, que nos acometeu a todos, dessas dificuldades, tá? E também uma superação das críticas. E as críticas foram externas, logicamente, mas elas foram internas mesmo, né? Porque em nosso meio sempre existiram aquelas pessoas que achavam que a gente nunca tinha que ter parado e aquelas pessoas que até hoje pensam que a gente nunca deveria ter aberto, né? Então, essas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Mas, o que a gente sente dessa superação? Que nós fomos fazendo o que tinha que ser feito em cada momento, para colocar, entre aspas, comida na mesa, como muitos brasileiros tiveram que fazer ao longo de 2020. Né? Nem todos puderam ficar em casa guardados. Muitos tiveram que trazer comida para pôr na mesa. E nós tivemos que também fazer coisas para alimentar vocês, o corpo de Cristo. E glória a Deus por isso, fazendo a coisa certa. Né? Então, nós sentimos que Deus nos abençoou com isso. Esse era um caminho. Existia o outro caminho, o caminho da rendição. O caminho da rendição também, as mesmas circunstâncias. A rendição ao medo, a rendição à pressão do politicamente correto, que talvez tenha sido a pior, né? Aquela pressão de fazer as coisas que mandavam a gente fazer. Mas é interessante quando a gente pensa, né? E a gente nunca pode esquecer, que Jesus nunca foi, o nosso mestre, o nosso Salvador, ele nunca foi um homem do politicamente correto. Ele nunca foi um homem de seguir as regras estabelecidas. Aliás, ele quebrou todas as regras. E nós acabamos de fazer uma série, né, no final do ano, chamando o reino de ponta cabeça, né? De cabeça para baixo, justamente porque Jesus veio romper essa coisa. Então, entre esses dois caminhos, a gente pode dizer que nós decidimos e preferimos seguir o caminho da superação. Por isso que na nossa assembleia, né, no último domingo de novembro, nós pudemos sentir aquela sensação que por pouquinho que a gente tenha feito, a gente podia se sentir vitoriosos, sobreviventes. Amém? Então, isso é um pouco do que acontece. Mas nós só conseguimos isso porque nós não estávamos sós. Nós fizemos isso unidos. A nossa força foi a nossa união. Não de todos, é verdade, né? Sempre quando existe uma crise, existem aqueles que preferem, digamos, não ir para a batalha,
tá? Mas a verdade é que nós fomos em número suficiente para vencer esses desafios e continuarmos indo em frente, ok? Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Eu fiquei até tentado a mostrar para vocês um vídeo, mas ele era um pouco comprido, um vídeo que eu recebi entre o Natal e o Ano Novo, um vídeo espanhol, na verdade, e também não tinha tradução, a legenda era em próprio espanhol, então eu não quis incomodar vocês com isso. Mas talvez tenha sido o vídeo mais emocionante que eu recebi nesse período todo. Que era o vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, eu compartilhei com poucas pessoas, tinha uma mesa muito bonita, uma mesa linda, assim, sei lá, de umas 20 pessoas, mais ou menos, né? Mas sem ninguém. Apenas o locutor ali na beira da mesa. E ele conversa com 2020 como se 2020 fosse uma pessoa, uma entidade. E ele discute um pouco ali com 2020. E num momento, né, tem alguns momentos bem emocionantes. Se vocês quiserem, eu vou pedir depois para ser disponibilizado na rede das igrejas, se vocês quiserem ver, né? Mas tem um momento para mim que foi marcante, que ele falou, olha, encarcerados, né, quando a gente se sentiu ali encarcerados, nós não tivemos outro remédio, ou outro recurso que crescer. E ele ainda faz uma brincadeira com 2020, falando, você não sabe que o homem, quando está encurralado, ele se torna mais criativo, né? Então, graças a Deus por isso, por aqueles que conseguiram crescer, buscar coisas. E é um pouco disso que eu queria conversar com vocês nesse primeiro culto, né? Então, a pergunta que a gente pode se fazer, como nós podemos caminhar juntos para a superação, escapando da rendição, ok? Então, eu queria desenvolver esse tema um pouquinho, falando desse caminho da superação e dividir isso em 3 pontos. Sintomas de rendição, antídoto para a rendição e caminhando juntos para a superação. Amém? E esse último ponto é onde eu queria depois discutir com vocês algumas coisas que, como liderança da igreja, nós passamos um ano inteiro ruminando e queria conversar com vocês um pouco sobre isso. E eu quero pegar um texto, e nessa viagem nós vamos pegar alguns textos bem conhecidos nossos já, que, no fundo, como eu estou com esse tema ruminando na cabeça há tanto tempo, os mesmos pensamentos me vieram ao longo do tempo, e a gente foi trabalhando isso com vocês. Então, talvez nada do que a gente vai falar aqui seja novidade para você. Mas é muito importante que esse conceito cale fundo no nosso coração. Amém? E eu queria falar nesse primeiro ponto, sintomas de rendição, usando João 21. João 21, que tem aquele episódio dos discípulos indo para a praia pescar. A partir do versículo 1 de João 21, fala assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eu queria destacar isso aqui, eu estou colocando em destaque a decisão de Pedro, vou pescar. E que chama atenção aqui, né? E fala que todo o texto, a Bíblia, por que esse texto está na palavra? Para que a gente possa fazer perguntas para ele e crescer nesses momentos de meditação. Isso aconteceu comigo várias vezes já com esse texto, né? Então a pergunta mais importante aqui é, por que voltar a pescar peixes, no caso, tá? Quando Jesus tinha prometido a Pedro, pessoalmente, que ele seria transformado num pescador de homens. Isso está lá, 3 pelo menos evangelhos trazem essa passagem, mas o que eu gosto mais é Lucas 5, né? No versículo 10, onde ele fala isso, mas os versículos anteriores mostram todo aquele contexto onde Jesus foi envolvendo Pedro, na verdade, e também os seus primos, né, e o seu irmão, para poderem segui-lo. Ok? Então, como é que Jesus tinha prometido isso para Pedro? E por que Pedro, então, vai voltar a pescar? Por que ele toma essa decisão? Okay? Talvez Pedro tivesse também se rendido às circunstâncias, como vários de nós. Ele tinha negado a Jesus, depois de ter afirmado que ele nunca faria isso, que ele daria a própria vida por Jesus, e ele negou ali naquela mesma noite 3 vezes Jesus.
Então, talvez ele pensasse assim, não existe perdão para mim. E é interessante que isso aconteceu justamente depois, né? O versículo 14 do próprio João 21 diz que esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Então, não dava mais para pensar que eles estavam voltando a pescar, porque eles pensavam que tudo tinha acabado, que Jesus tinha morrido. Não, Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes. Então, aquela decisão de pescar de Pedro, já tinha isso no seu coração, tá? Ou seja, tudo indica que para ele mesmo não se perdoasse por ter feito aquilo. E ele mesmo chegasse à conclusão que para ele não tinha mais saída, não havia mais perdão possível. Talvez também ele tivesse calculado o custo daqueles 3 anos que ele seguiu Jesus, ele abandonou a pesca, né? Talvez a empresa de pesca que ele tinha, ele investiu aquilo e no final ele conclui que não valeu a pena. Será que isso de vez em quando passa pela sua cabeça? É interessante pensar que em Lucas 5:8, né, antes de Jesus falar para ele que ele ia ser um pescador de homem, Pedro vira e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. E Jesus fala para ele: não tema, né? Eu vou te transformar num pescador de homens. Né? Talvez tudo isso tenha vindo a tema na cabeça dele. Quantas vezes isso pode ter acontecido com você? No meio do caminho, você olha, puxa, mas eu sou assim, eu era assim. No fundo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez ele tivesse rendido ao que ele escutava nas ruas, com as pessoas decepcionadas, que Jesus, e ele falasse, poxa, é muito difícil mudar essa situação. Tá? Talvez para ele, naquele momento, pareceu mais fácil desistir, voltar atrás àquilo que ele sabia fazer tão bem, antes de conhecer Jesus. Interessante que o texto, né, voltando um pouquinho para o versículo 3, diz que eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Interessante como nossa jornada se torna infrutífera depois da gente ter chegado tão perto de Jesus, ter conhecido Jesus, tá? E depois nós abrimos mão por qualquer problema. E ainda mais, imagina, se por causa de uma pandemia, por causa do Covid-19, nós entendemos que aquilo que a gente vinha seguindo, aquela paixão que tinha chegado no nosso coração, não valeu a pena, por causa de uma pedra no nosso caminho. Talvez essa pergunta possa saltar ao meu e ao seu coração, né? E aí a pergunta que é importante a gente fazer: existe alguma compensação emocional em voltar para trás? Você já experimentou isso? Que ela fala, vou desistir, vou ficar longe, não vou mais nos cultos, não vou querer saber mais da minha fé? Eu deixo essa pergunta para a sua reflexão pessoal. Se você já passou por isso, talvez se você está passando por alguma sensação como essa, eu pergunto, tem sido bom para você? Tem sido satisfatória? Ou no fundo você está sentindo um vazio no seu coração, que já andou preenchido no passado? Eu queria dizer uma coisa para você: se isso está acontecendo, se por acaso isso permeou o teu pensamento, o teu coração, eu queria dizer que Jesus tem um antídoto para cada situação e para cada um de nós, amém? E eu queria dar um exemplo desse próprio texto, como Jesus agiu ali com Pedro. Algum texto que a gente conhece tanto, já explorou tanto, né? Então, esse segundo ponto, antídoto para a redenção. Versículo 4 fala: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo? Eu imagino Jesus gritando: filhos, tem algo aí para comer? E eles responderam lá do barco: não. E aí ele fala assim: lancem a rede para o outro lado. Talvez Pedro, João, né, Tiago, tenham lembrado quando isso aconteceu lá no começo, 3 anos atrás. E eles nem questionaram, lançaram a rede. E aí o texto fala: e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Amém? Mas esse milagre a gente já conhece. E o versículo 9 fala assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas, ou seja, Jesus já tinha os peixinhos lá, que provavelmente tinha pescado, e um pouco de pão.
E aí ele fala, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes para que acabaram de pescar. Jesus lhes disse, venham comer. No versículo 12. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. É interessante a gente olhar, lógico, nós não vamos explorar isso, que Jesus ressuscitado tinha, alguma vez, talvez uma aparência um pouco diferente. Tá? Talvez quando a gente tem o nosso corpo ressurreto, nós vamos continuar sendo nós mesmos, mas talvez nossa aparência seja um pouco diferente no primeiro momento. Né? Mas eles sabiam que era o Senhor. Mas talvez o mais importante aqui que eu queria destacar é que talvez os discípulos, os outros, não só Pedro, mas os outros que falaram, vamos pescar com você, tivessem envergonhados também naquele momento. Olhando para aquilo e falando, caramba, nós fomos sagrados aqui pescando peixe, quando o Senhor tinha falado que a gente ia ser pescador de homens. Né? Não foi só Pedro, todos os outros acabaram embarcando naquela canoa. E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa desistência puxa outras pessoas inocentes junto conosco. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz com a nossa fé. Tá? Então, esse é um tipo de vergonha que talvez todos nós já tenhamos sentido várias vezes na nossa vida, tá? Sermos flagrados descuidando, respondendo rispidamente para uma pessoa, por exemplo, quando a gente deveria ganhar aquela pessoa para Cristo. A gente deveria demonstrar uma diferença e a nossa forma de agir é uma forma ríspida, não uma forma de uma pessoa do reino, mas sim uma pessoa mundana. Então, talvez a gente possa compartilhar com aqueles discípulos essa sensação de vergonha, né? De sermos meninos e meninas ainda. Ok? Mas o que eu queria destacar é a sequência do texto, a partir do versículo 15, quando Jesus faz aquela série de perguntas que a gente já explorou bastante. Se você está conosco hoje pela primeira vez, você não ouviu, mas a gente tratou disso bastante nesse tema. Né? E existem duas palavras que quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas, né? E ele faz isso 3 vezes e Pedro responde para ele também 3 vezes. E as palavras ali no grego são diferentes, né? Uma é a palavra agapau, que é assim aquele amor sublime, fraternal, um amor profundo, e Pedro as 3 vezes responde filéu, que é como, não tem uma tradução no português, por isso a palavra está amor, mas é como se ele falasse, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é interessante que nessas 3 vezes, e eu vou ler só a primeira aqui, né? Quando Jesus fala depois, no 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente? Mais do que esses? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou, tu me amas mais do que esse? Profundamente? E Pedro falou, sim, Senhor, eu gosto muito do Senhor. Tá? Mas, independente da resposta diferente de Pedro, Jesus fala, cuide dos meus cordeiros. Da outra vez, no 16, a mesma coisa, ele fala, pastorei as minhas ovelhas, no versículo 16. E depois, no versículo 17, cuide das minhas ovelhas. E é interessante que nesse versículo 17, pela 3ª vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E o que o termo, o verbo no grego fala, é que Jesus dessa vez pergunta, Pedro, você gosta muito de mim? Ou seja, ele baixou a bola, ele foi ao nível de Pedro nesse momento e falou da mesma forma, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Então, a conclusão que a gente pode tirar, e eu não quero me esticar tanto aqui, é que o antídoto para a redenção que Jesus usou aqui é como se ele estivesse nos curando através do exercício do amor e do serviço. Ele fala, Pedro, não importa se o teu amor por mim ainda é imperfeito. E aí ele fala, Neide, não importa se o teu amor por mim ainda é imperfeito. Carlos, Sara, cada um de nós aqui, né? Não importa que teu amor seja imperfeito. Ame as pessoas e sirva as pessoas. E nesse serviço, nesse exercício do amor, eu vou te curar. Eu vou te fazer amadurecer. Eu vou te fazer crescer. Estamos juntos? Você consegue entender o que está aqui por trás, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Como é importante que nós não nos rendamos às evidências das dificuldades que estão ao nosso meio. Que independente, eu não estou falando com você, por favor, se você ficou em casa esses 11 meses, já, né?
desde o início da pandemia, eu não estou apontando o dedo para você, não. Porque o importante é que, mesmo de dentro da sua casa, você tenha exercitado o amor pelo próximo. E você tenha servido, de alguma maneira. Deus é criativo. E como aquele espanhol falou, a nossa mente é criativa. E nós podemos encontrar meios de fazer. O que não é uma saída boa, e é o que nós queremos evitar, é que você se renda falando, não existe mais mundo porque existe o Covid-19. Amém? Existe vida. Existe vida. Apesar de termos alcançado 200 mil mortos no Brasil, que é um número descomunal, um número triste. Mas nós somos 220 milhões de pessoas. Amém? Portanto, existe muita vida. E muitas vidas a serem alcançadas pelo Evangelho. Vidas que não vão estar conosco eternamente, se nós nos colocarmos dentro do nosso caramujo, né? Virarmos um caramujinho e ficarmos lá. Amém? É um pouco disso que está aqui atrás. O antídoto ministrado, então, por Jesus a Pedro, foi esse, do amor. Tá? E esse foi o mesmo antídoto que fez toda a diferença em 2020. E que fez que talvez você que está conosco hoje, e que nunca esteve conosco antes, está participando desse remédio que nós temos dividido, compartilhado com você em todos esses meses. Amém? Outro dia eu estava revendo o livro Graça Maravilhosa, do Philip Yancey, e ele coloca lá, numa página, né? Ele cita um escritor, Stephen Brown. Ele fala que o escritor Stephen Brown observa que o veterinário mesmo, né? Fica sabendo muita coisa a respeito do dono de um cão, a quem ele não conhece, certo? Você leva o cão lá, o veterinário não te conhece, certo? Então, a quem ele não conhece, o dono, apenas olhando para o animal. Ele olha o animal e ele começa a ver, essa pessoa é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que cuida realmente, ou uma pessoa que não está nem aí para o animal. Tá? E aí, provocativamente, ele faz uma comparação com a nossa realidade. E ele diz assim, o que o mundo fica sabendo a respeito de Deus ao nos observar como seus seguidores na Terra? O que as pessoas com as quais você convive no seu dia a dia, com que você se relaciona, ficam sabendo a respeito de Jesus e da sua fé, a observar você no seu dia a dia, inclusive durante a pandemia, as suas reações durante a pandemia, as coisas que você postou durante a pandemia, as pessoas que você apoiou, as pessoas que você foi contra durante a pandemia. Eu achei essa frase também do pastor Rick Warren, e ele fala assim, você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Interessante isso. E se a gente pensar nesse tema de pandemia, nesse momento de pandemia, foi menos ainda, né? Porque essa frase com certeza é anterior à pandemia, né? E agora fala, você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo virtualmente naquela uma hora e pouquinho que a gente conversa todos os domingos, como espectador passivo. Deus espera mais de você. E isso faz-nos voltarmos para o nosso ponto principal. O crescimento espiritual é para mim? Esse crescimento espiritual é para você também? Ok? Então, isso nos leva para o terceiro ponto da nossa jornada aqui. Já falamos dos sintomas da rendição, falamos do antídoto para a rendição e agora vamos falar caminhando juntos para a superação. E antes de entrar num texto, revisitar um texto que nós vimos faz pouco tempo, tá? Eu queria fazer algumas afirmações aqui, né? E o primeiro delas é esse, que o caminho para a superação e para a maturidade espiritual é simples. É simples. E talvez a gente tenha, ao longo dos últimos anos, dado muitas voltas, pensado em muitos eventos, participado de muita coisa, quando o que Jesus nos pede é muito simples. E a missão da igreja, que nós estressamos isso ao longo do ano também, é muito simples. A missão da igreja é fazer discípulos. Fazer discípulos.
E talvez a forma mais simples, eu podia citar, eu tinha pensado, mas eu tive que cortar por causa do tempo, não é? Várias passagens que Jesus mostra isso. Quando por exemplo, né, só para não deixar perder uma, quando os fariseus chegam para Jesus, querendo pôr Jesus à prova, eles tinham, lembram dessa história? Eles tinham 613 mandamentos tirados da Torá. E ainda lá tinha um número de mandamentos que eram positivos, um número que era negativo. Os negativos eram 365, que era os mesmos número de dias do ano, e os outros eram 200 e pouco, não me lembro agora, citando de cabeça. Os positivos, que eram pelo número de ossos ou número de órgãos que a gente tinha. Imagina. Então eles falam, dentro desses 613, Jesus, qual que é o mais importante? E Jesus simplificou toda aquela coisa que é impossível que alguém pudesse decorar. E ele falou, olha, primeiro mandamento, mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua fé, com todo o seu coração. E o segundo, tão importante quanto esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. E ele fala, se você seguir esses 2 mandamentos, você cumpriu toda a lei e todos os profetas. Uau! Como ele simplificou a vida. Ele foi, na verdade, o profeta do simples. E a gente queria começar uma jornada do simples, na nossa realidade como igreja, para que a gente possa amadurecer na fé, sem ficar dando passinhos laterais, ocupando o nosso tempo com coisas que não vão edificar e não vão alcançar outras pessoas. Talvez o texto mais fácil e mais importante para nós, e eu vou aqui revisitar esse texto, é aquele de Atos 2, a partir do versículo 42, que quando fala lá, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orientações. No versículo 46, fala, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha aí a diferença. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Se a gente pega isso daqui e abre, fazendo um exercício, que você vai lembrar deles, né? Essa primeira parte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão, que tem a ver com a ceia que nós vamos fazer daqui a pouco, né? Então era um processo, se a gente puder fazer isso dentro do processo de amadurecimento espiritual, eu queria que a gente fixasse alguns processos disso. O primeiro deles é esse, crescer. Crescer em conhecimento, mas a gente poderia passar a nossa vida aqui só fazendo escola bíblica, certo? A gente já fez muito isso, né? A gente fez muita escola bíblica, curso tal e tal, e a gente poderia ficar muito profundo nas questões bíblicas, mas não ter nada de exercício da fé. E não foi o antídoto que Jesus usou, não é? Então, o crescimento também tem que ser na comunhão no amor com Deus, para que a gente possa seguir aquele primeiro mandamento de Jesus, e para seguir o segundo mandamento, e amor ao próximo, amor aos irmãos, e isso esse texto mostra, que isso acontecia ali entre eles. Depois, a continuidade do versículo 46 fala, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, ou seja, a hospitalidade, a generosidade, o amor, o serviço, tudo ali, com alegria e sinceridade de coração. Isso nos mostra esse outro ponto, esse outro processo tão importante, o servir. Servir aos irmãos e servir ao povo também, ao próximo. Amém? E o texto acaba, né, no 47, dizendo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Conectar pessoas, fazendo novos discípulos. Então, quando nós olhamos para esse quadro, que você lembra que eu mostrei isso aqui em novembro, né? Finalzinho de novembro, quando a gente estava naquela série de cabeça para baixo. No fundo, isso daqui foi depois de muito trabalho de uma equipe, mais ou menos de 10 pessoas, da liderança da igreja, dos jovens, que nós trabalhamos em cima de um livro, Igreja Simples, e nós acabamos pegando esses 3 verbos, esses 3 processos, e tentamos colocar aí num logo que vai ser mostrado bastante para a nossa igreja, que aqui está difícil de ver, mas na internet está bem, né? E
a frase que a gente queria compartilhar com vocês, que você pensasse como a gente pode fazer isso juntos. Conectar pessoas que cresçam em Cristo e se tornem discípulos maduros que sirvam. Ou seja, não adianta só a gente acumular conhecimento, acumular passo, nós temos que servir. A gente só cresce, só amadurece a partir do momento que a gente realmente sirva, que a gente esteja fazendo tudo isso. Então, tem um texto de Jesus, né? Nós podemos olhar para isso e falar, mas isso é para mim? Isso é para mim? E eu diria, sim, é para você. E é quase como se isso fosse um mandato de Jesus, para que a gente pudesse seguir. Tá? E já terminando, né, eu queria compartilhar esse último texto aqui de João 14, versículo 12, quando Jesus, vendo alguns questionamentos dos discípulos, ele fala assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E eu queria então aqui delinear essa parte quando ele fala, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Ou seja, a gente fala, isso não é para mim. Nossa, isso é muito grande. Não, Jesus, o nosso mestre, está falando isso. Falou, olha, as coisas que eu fiz no poder do Espírito Santo. Então vocês também podem fazer no poder do Espírito Santo. Tá? E ele fala, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, Jesus falou ali, só aquelas pessoas, e, aleluia, como fez isso bem, né? Coisa que nós olhamos e falamos, como a gente vai conseguir fazer como ele? Mas ele disse, nós podemos fazer muito mais, porque além de tudo, nós vamos ter um apoiador lá, ele vai estar trabalhando para que a gente possa cumprir isso aqui, amém? Então, dentro desse tema, crescimento espiritual é para mim, eu queria deixar essa última pergunta e esse último desafio para você. E ao longo das outras semanas, nós vamos tratar de cada um deles, e depois eu vou comentar que a semana que vem nós temos uma visita especial. A pergunta, então, o desafio para você é esse. Você se dispõe a caminhar conosco em 2021 para juntos conectarmos, crescermos e servirmos, fazendo a diferença onde o Senhor nos enviar? Amém? Eu vou repetir. Você se dispõe a caminhar conosco em 2021 para juntos conectarmos, crescermos e servirmos, fazendo a diferença onde o Senhor nos enviar, seja no nosso trabalho, seja aqui na rua, seja na sua família, lá na sua casa, seja na escola onde você vai, seja em qualquer lugar que ele for, fazendo a diferença onde a gente estiver. Eu queria então te convidar a orar nesse momento, se você topou esse desafio. Pai de amor, nós queremos nesse momento entrar na tua presença, pedindo que o Senhor realmente nos abençoe nessa disposição, Senhor, de amadurecermos na fé através do mesmo antídoto que Jesus usou com Pedro e fez tanta diferença na vida de Pedro. Alguns dias depois, Pedro estava falando a uma multidão e alcançando lá 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, e o Senhor fez essa diferença na vida dele e, na verdade, fez diferença na vida de todas aquelas pessoas que foram alcançadas. O Senhor quer fazer isso através de nós? Nós queremos, nesse momento, aceitar o desafio, Pai, de crescermos espiritualmente para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.